no mundo contemporâneo. O presente texto, a presente exposição, ela é bastante apoiada na palestra de Marilena Chaui e também de Vladimir Safatli, apresentadas em meados de 2019 no 4º encontro de pós-graduação em filosofia da USP, durante a mesa de encerramento, cujo título geral apresentado foi de Impasse da Racionalidade. O presente texto se inspira, portanto, nessa palestra e toma algumas passagens de forma literal da palestra de Marilena Chaui. Outras passagens são parafraseadas, são transformadas. E também existem incursões feitas por mim mesmo, principalmente considerações psicanalíticas, que não foram feitas por Marilena Chaui, mas foram construídas por mim no texto. O texto, portanto, é uma versão não tão complexa e não tão detalhada como apresentada por Marilena Chaui. É melhor recorrer, se alguém quiser se aprofundar, recorrer ao próprio texto que está no YouTube, do próprio vídeo que está no YouTube, de Marilena Chaui e Vladimir Safatli. Então, começando a exposição. O capitalismo contemporâneo se torna cada vez mais um processo de racionalização e cada vez menos de racionalidade objetiva e subjetivamente sustentados e intermediados de modo expressivo. Historicamente, já desde a Grécia Antiga, a razão nasce plural e contraditória, sendo que ela faz confluir o esforço para universalizar o particular, imbuído dialeticamente pela própria noção de universalidade que sustenta a efetiva diversidade do particular. Conforme Marilena Chaui, os impasses da racionalidade não significam os impasses da razão, senão o que decorre da razão, segundo as maneiras como ela opera. Adorno e Horkheimer exprimiram a crise da racionalidade ocidental via o conceito de razão instrumental, que mostra que a ideia da prática interativa e socialmente expressiva da razão foi contaminada desde a Grécia Antiga pelo cálculo das formas de dominação, pelo cálculo econômico, pragmático instrumental. No contexto em que elas proliferaram, os meios instrumentais foram transformados em fins acumulativos que levaram muitas vezes a processos de opressão, de dominação, acompanhado de violência, de exploração e dominação econômica, e para não deixar de ser, além de econômica, política. Por outro lado, Adam Schaff, em seu clássico, cujo título é A Sociedade Informática, este autor refere-se apenas à modernidade ocidental e aponta a emergência de 3 importantes revoluções científico-tecnológicas que imprimiram uma aceleração e uma mudança de perspectivas ao processo econômico, social e político nas sociedades modernas. Ele destaca o papel decisivo das revoluções da microeletrônica, da microbiologia e da energia nuclear. Segundo o autor, essas revoluções fizeram com que o corpo humano se estendesse no espaço, sendo que os objetos tecnológicos daí decorrentes ampliaram as forças intelectuais, que, ademais, comportaram uma aposta em um progresso material, econômico e social capaz de universalizar-se com o tempo. Segundo Adam Schaff, se os antigos objetos técnicos ampliaram a força física humana, os novos objetos técnicos decorrentes das inovações científicas, decorrentes, portanto, de diversos tipos de revoluções científicas, ampliaram, antes de tudo, nossas forças intelectuais. Assim, por exemplo,
As nossas máquinas, as novas máquinas elétricas, o automóvel, o telégrafo, o rádio e a televisão diminuíram as restrições impostas pelas fronteiras territoriais de transporte e de comunicação anteriormente postas. De fato, como destaca Marilena Chauí, durante a primeira e a segunda revolução industrial, o corpo humano estendeu-se no espaço, mediante o surgimento do telescópio, do microscópio, da máquina a vapor, das máquinas elétricas, do telégrafo, do telefone, da televisão, do avião e do cinema. Mas, no quadro da terceira e quarta revolução científico-tecnológica, é o nosso cérebro, ou seja, o nosso sistema nervoso central, que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais, até abolir o espaço e o tempo. Com efeito, como destaca David Harvey, em A Condição Pós-Moderna, nós vivemos sob a compressão espaço-temporal, pois a globalização da produção econômica engendra dois fenômenos simultâneos contrários. De um lado, a fragmentação e dispersão espacial-temporal da produção, e de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e da informação, ocorre a compressão do espaço. Aqui, tudo se passa sem distâncias, sem diferenças e sem fronteiras. Por sua vez, com a compressão do tempo, tudo agora é um festival presenteísta, sem passado e sem futuro. Nas palavras de Marilena Chauí, do espaço topológico da experiência vivida, nós passamos à atopia. Da diferenciação do si consigo mesmo, que define o tempo vivido, nós passamos à acronia. As diversas revoluções que acima foram mencionadas indicam uma mutação histórica do conhecimento. Assim, estamos diante de uma nova forma de inserção do saber e da tecnologia no modo de produção capitalista. Nas revoluções técnicas e tecnológicas anteriores, a pesquisa científica, básica e teórica era autônoma e se tornava a ciência aplicada ou técnica propriamente dita quando empregada nas tecnologias vinculadas à produção econômica, ou quando os resultados teóricos eram retomados com fins econômicos em laboratórios mantidos pelas empresas de produção e de serviços inseridas no mercado capitalista. Hoje, tanto a ciência teórica como a básica e como a aplicada tornaram-se força produtiva, ou seja, elas deixaram de ser um mero suporte do capital para se converter em agentes diretos da acumulação e da reprodução, da centralização e da concentração do capital. Consequentemente, hoje a força e o poder do grande capital, gerenciado e catapultado financeiramente, também se dá mediante o monopólio dos conhecimentos e da informação, dando origem à expressão sociedade do conhecimento. Com esta expressão, pretende-se indicar que a sociedade e a economia contemporâneas se fundam sobre a ciência graças ao uso competitivo do conhecimento e da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos financeiros, bem como serviços como saúde, educação e lazer. Essa mutação histórica é que leva ao aparecimento dos conceitos de capital intelectual e trabalho imaterial, para indicar que a força produtiva fundamental não é mais o trabalho material, mas a produção do conhecimento. Embora esta não possa ser totalmente desvinculada do trabalho e da produção material. Esse processo de focalização prioritária na produção de conhecimentos, na alavancagem capitalista, acabou modificando o modo de inserção social da grande maioria dos pesquisadores que se tornaram agentes econômicos diretos do capital. Desse modo, a força e o poder do capital encontram-se hoje bastante ancorados nos monopólios dos conhecimentos e da informação. Enfim, desse modo, a ciência tornou-se força produtiva. A propósito, o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade do conhecimento e da informação, mas a sua aplicação para a geração de conhecimentos infraestruturais e de dispositivos de processamento da informação e da comunicação em um ciclo de retroalimentação acumulativa de inovações e de seu uso.
E isso é o elemento mais relevante. Mas tudo isso se articula em torno do próprio processo de acumulação ampliada do capital. As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção e não apenas um elemento decisivo do sistema produtivo. Nessa perspectiva, Manuel Castells, por exemplo, observa que computadores e sistemas de comunicação, processos de decodificação e programação genética, etc., são todos eles amplificadores e extensões da mente humana. O conhecimento se define hoje mais por problemas e suas resoluções ad hoc, a serem instrumentalizados e aplicados pelas empresas dentro da lógica do mercado. A produtividade, a eficiência logística e a competitividade das empresas baseia-se umbilicalmente na articulação entre a ciência, a tecnologia e o mercado. Dentro da lógica capitalista, a pesquisa como disciplinas de saber específicas perderam força, pois hoje a pesquisa é mais praticada como surveys, que atendem diretamente questões sobre a produtividade, o controle de qualidade e os interesses imediatos de eficiência competitiva para melhorar os lucros e resultados das empresas. Portanto, a pesquisa não é mais entendida como trabalho do pensamento e da linguagem, ou investigação de algo que exige criticidade, desprendimento criativo e inventividade. A pesquisa hoje é desenvolvida fundamentalmente visando objetivos delimitados no espaço e no tempo, submetendo toda a prática da pesquisa a estratégias de intervenção e de controle de instrumentos e meios, visando os fins demarcados por interesses e metas empresariais específicas. O conhecimento filosófico, da literatura, das letras, artístico, antropológico, sociológico e histórico é tratado com certo desprezo e espírito de abandono no contexto da atual sociedade competitiva de mercado capitalista. As decisões sobre a importância do conhecimento atendem a requisitos de natureza técnica e pragmática. Por outro lado, no que se refere à internet, é preciso distinguir, segundo Marilena Chauí, sobre o ser e o aparecer dessa ferramenta de informação e comunicação. A internet é parte central da rede, da web. Ela é um enxame de redes com dados múltiplos e diversos que se conectam mediante nós, que formam uma nebulosa informacional, insondável, em suas determinações complexas. A questão central é a de quem tem o controle e a vigilância sobre toda a massa de informação. O monopólio da informação pelas grandes plataformas digitais e empresariais, da informação de massa, lhes otorga um poder muito grande sobre as determinações políticas, econômicas e sociais no mundo societal global. A aceleração mutacional da grande quantidade de dados diversos impõe uma transformação gigantesca de nossa experiência do tempo e do espaço, de modo que a própria experiência do passado e a expectativa de futuro são engolfados por um presenteísmo liquefeito e vaporizante. A própria aceleração das coordenadas de dados são apanhados por processos rápidos de obsolescência do ontem recente, de modo que o próprio significante material, ou melhor falando, a própria materialidade dos significantes que permeia os objetos e a objetividade perdem o seu lastro simbólico de consistência, de modo que o registro perdem relativamente o seu lastro simbólico de consistência, de modo que o registro do imaginário coloniza a subjetividade, que é cada vez mais embriagada por um caleidoscópio imagético, sem adensamento em insígnias simbólicas e sem o cultivo da experiência em um mundo social coletivamente conectado e lastreado por constelações simbólicas de pertencimento significativo. Ainda referente à internet, cabe observar que não temos a menor ideia do que significam, em termos de relações de poder,
os protocolos utilizados pelas plataformas com as suas nuvens de dados e informações, e com as possibilidades de controle e vigilância com sua governamentalidade algorítmica, que está ocultamente presente no funcionamento do processamento de dados do Big Data. Portanto, os usuários não têm poder sobre o gerenciamento e o uso político estratégico das nuvens de dados e informações pelas plataformas raízes da internet. Ademais, no ambiente digital e imaterial de processamento de enxurradas de dados, começa a instaurar-se uma nova subjetividade, sem mediações simbólicas consistentes. A internet permite-nos atravessar todas as fronteiras territoriais e políticas, nos conectando com outras culturas e práticas sociais que nos ajudam a diminuir as disparidades cognitivas. Nesse ambiente, as práticas reticulares do nosso experimento do mundo digital determinam lentamente a emergência de uma nova subjetividade, em um mundo em que os corpos e as mentes humanas não se relacionam mais com o espaço e o tempo de modo permeado por uma materialidade dos significantes que sejam mais sólidos e não borrados, fragmentados e nodados, como só ia acontecer nesse contexto virtualístico, e por significantes mestres também, capaz de operar uma articulação coletiva. Quer dizer, os próprios significantes mestres também são esvaziados. Eles que são capazes de operar uma articulação coletiva de um projeto estratégico de transformação social e política societariamente ancorada. Nesse panorama, instaura-se uma complexidade de relações atópicas e acrônicas, enfim, de relações líquidas, esparsas e fragmentadas, como destaca Marilena Chauí. Sob esse espectro surge uma subjetividade deslocadamente competitiva, narcísica, imaginário-psicótica, depressiva e suicidária, rodeada por práticas necropolíticas de extermínio e de mal-estar. Portanto, a partir de uma visada fenomenológica, passamos por um processo de mutação, em que as relações subjetivas não se definem mais mediante a articulação simbólica dos corpos com o espaço e o tempo do mundo da vida. No mundo digital, a nossa experiência reticular está circunscrita a um número restrito de programas e aplicativos que permitem múltiplas aplicações e acessamentos na internet, mas, na maior parte das vezes, de modo opaco e imaginário. Ainda referente à internet, cabe destacar que operamos com um sistema com sua complexidade técnica, em que o funcionamento dos dispositivos e aplicativos são marcados por uma intransparência e uma opacidade acachapante, uma vez que lidamos apenas instrumentalmente com a interface utilizada e acessada na tela do computador ou do celular. Feita essa rápida exposição sobre os impasses da racionalidade, sobre as características da internet e sobre a mudança da subjetividade na contemporaneidade, algumas considerações sobre uma tendência de mudança da subjetividade, a sua tendência de esvaziamento, de dessubjetivação, como diria Gamben, a espectralização dessa subjetividade. É preciso recorrer, portanto, às diretrizes do pensamento de Alain Badiou, que propõe uma subjetividade que se ampare nas causas e insignificantes mestres, uma causa política, para que tenhamos subjetividades expressivas e fortes, e não subjetividades espectrais. Esse é um desafio enorme nesse contexto de digitalização que domina de forma acachapante a atualidade da contemporaneidade. Passo aqui, para finalizar essa primeira parte, a fazer um introito da segunda parte e também passo a destacar a bibliografia que é utilizada na segunda parte, ainda nessa primeira gravação. A segunda parte tem como título
que está no outro vídeo, o desenvolvimento dessa segunda parte, tem como título A Crise Estrutural do Capitalismo Global, estruturas de longa duração, crise sistêmica do capitalismo, abordagens sobre o conceito de acontecimento-evento. Repetindo, então, o título dessa segunda parte é Estruturas de longa duração, crise sistêmica do capitalismo e abordagens sobre o conceito de acontecimento-evento. Como introdução a essa segunda parte, cabe observar que a análise da relação entre as noções de evento ou acontecimento e de estrutura de longa duração é um elemento crucial na abordagem da história, como uma configuração aberta que sempre carrega uma dose de imprevisibilidade e de possibilidades potenciais não garantidas de antemão. E isto vai de encontro, não ao encontro, de encontro com a equívoca promessa da existência de leis teleológicas inerentes ao processo histórico. Ou seja, os acontecimentos, as conjunturas e as estruturas históricas de longa duração constituem estratos múltiplos que envolvem, além do passado e do presente, as expectativas de futuro. Além disso, as conformações estruturais e os processos de transformação das formações históricas sociais enfeixam, de modo dialeticamente entrelaçado, as esferas econômica, social, política e cultural das sociedades. Quando ocorrem momentos de ruptura histórica, as estruturas sistêmicas de longa duração são sucedidas por novos sistemas, com novos padrões estruturais em termos de formação histórica, mas cuja dinâmica de instauração ostenta nenhuma lei ou garantia teleológica pré-definida. Nessa perspectiva, cabe destacar que um evento ou um acontecimento histórico apresenta sempre algo de surpreendentemente novo, de modo que ele não pode ser reduzido às suas causas e condições. Ademais, um acontecimento histórico retroage sobre o passado, ressignificando e redimindo as tentativas de emancipação frustradas no passado, e descobrindo nessa história dos vencidos pérolas enterradas cuja recuperação significante redime o passado e liberta o presente. Passo agora a colocar a bibliografia utilizada no segundo vídeo, na segunda parte da presente exposição. O segundo vídeo apresenta cinco enfoques de contribuições teóricas, que serão elencadas no segundo vídeo. A bibliografia utilizada no segundo vídeo, na segunda exposição, ela é composta por referenciais que foram consultados para o trabalho, destacando-se 1. Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. Tradução de Guido de Almeida, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, editor, 1997. O segundo texto consultado é o texto de Giorgio Agamben, Estado de Exceção, tradução de Iracy Poletti, São Paulo, Boitempo, 2004. O terceiro texto consultado para a elaboração da segunda parte da palestra, e que está no segundo vídeo, também é de Giorgio Agamben, Homo Sacer, o Poder Soberano e a Vida Nua 1, tradução de Henrique Burigo, Belo Horizonte, editora UFMG, 2002. O quarto livro que nós consultamos para o segundo vídeo, para a segunda parte da exposição, é Paulo Arantes, O Novo Tempo do Mundo, coleção Estado de Sítio, São Paulo, Boitempo, 2014. Um quinto texto é de Giovanni Arrighi e Beverly Silver. É a introdução do livro Caos e Governabilidade na Modernidade,
Caos e Governabilidade no Moderno Sistema Mundial. Tradução de Vera Ribeiro, Rio de Janeiro, Contraponto, editora da UFRJ, 2001, página 11 a 45. Também fizemos consulta do texto de Giovanni Arrigo, do livro A Ilusão do Desenvolvimento, de 1995, da editora Vozes. Um outro texto que examinamos é de Alan Badiou, O Ser e o Evento, traduzido no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Zahar, em 1996. Um sétimo texto, arrolado aqui, é de Walter Benjamin, Rua de Mão Única, Coleção Obras Escolhidas, volume 2, tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Brasiliense, 1987. De Walter Benjamin, tomamos um outro texto sobre o conceito de história, publicado em Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas, volume 1, tradução de Sérgio Rouanet, São Paulo, Brasiliense, segunda edição, 1986, página 222 a 232. Ainda tomamos de Walter Benjamin o texto Experiência e Pobreza, publicado no Brasil em Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e História da Cultura, que se encontra em Obras Escolhidas, volume 1, tradução Paulo Sérgio Rouanet, São Paulo, Brasiliense, segunda edição, 1986, páginas 114 e 119. Ainda lançamos de mais um trabalho, que é de Walter Benjamin, que é o livro, cujo título é A Origem do Drama Barroco Alemão, tradução de Paulo Sérgio Rouanet, São Paulo, Brasiliense, 1985. Outro texto que utilizamos é de Fernand Braudel, um livro publicado no Brasil, com o título Escritos sobre a História, tradução de J. Ginsburg e Tereza Cristina Silveira da Mota, terceira edição, São Paulo, Perspectiva, 2014. Outro livro utilizado para a elaboração e a pesquisa feita teórica que fizemos para o segundo texto, é de François Doucet, Renascimento do Acontecimento, um desafio para o historiador, entre Esfinge e Fênix, tradução Constância Morel, São Paulo, editora Unesp, 2013. Ainda de François Doucet, consultamos o livro A História, tradução Roberto Leal Ferreira, São Paulo, editora da Unesp, 2012. Outro trabalho que consultamos é o de Reinhard Koselleck, Extratos do Tempo, Estudos sobre História, tradução Marcos Hediger, Rio de Janeiro, Contraponto, PUC do Rio, 2014. De Reinhard Koselleck, ainda tomamos também o livro Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, tradução de Vilma Patrícia Mas, Carlos Almeida Pereira, Rio de Janeiro, Contraponto, editora PUC do Rio, 2006. Ainda de Wallerstein, de Immanuel Wallerstein, nós tomamos o livro Utopística ou as Decisões Históricas do Século XXI, tradução de Vera Lúcia Mello Josselini, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2003. Ainda de Immanuel Wallerstein, nós consultamos o livro O Fim do Mundo como o Concebemos, Ciência Social para o Século XXI, tradução de Renato Aguiar, Rio de Janeiro, Revan, 2002. Ainda de Immanuel Wallerstein, consultamos o livro Capitalismo Histórico, Civilização Capitalista, tradução Renato Aguiar, Rio de Janeiro, Contraponto, 2001. Por fim, consultamos 3 livros e um artigo de Slavoj Zizek. O primeiro é o livro Acontecimento,
uma viagem filosófica através de um conceito, tradução de Carlos Alberto Medeiros, Rio de Janeiro, Zahar Editor, 2017. O segundo texto de Zizek não é um livro, mas é um artigo que foi publicado no blog da Boitempo, tem o título de Capital Fictício e o Retorno da Dominação Pessoal. Foi publicado em 3 de 7 de 2017, no blog da Boitempo. O quarto livro, a quarta criação intelectual, a produção intelectual de Slavoj Zizek, que aqui tomamos em conta, é o livro Vivendo no Fim dos Tempos, tradução de Maria Beatriz de Medina, São Paulo, Boitempo, 2012. E, por fim, lançamos mão de outro livro de Slavoj Zizek, cujo título é Em Defesa das Causas Perdidas, tradução de Maria Beatriz de Medina, São Paulo, Boitempo, 2011. Agradeço, portanto, por aqueles que tiveram a paciência, em especial dos alunos da pós-graduação e também da graduação na História e Letras e nas Ciências Sociais, que tiveram a paciência de ouvir e tirar algum proveito dessa primeira parte dessa palestra, dessa aula, cuja a parte mais longa será apresentada no segundo vídeo que vem anexado, que vem colado ao lado do primeiro vídeo. Bom dia, portanto.